vou responder à provocação, assim que ele chamou, do nosso moderador. O simbolismo, eu vou dizer assim, todas as escolas surgiram depois do romantismo, têm sempre alguma coisa do romantismo, ok? E uma dessas características é a própria exploração da expressão, do sentimento e etc. A espontaneidade e o cuidado. Mas as principais características do simbolismo, a primeira é a estética da sugestão. O que é que eles fizeram? Eles desprosificaram, porque na verdade esta questão da apresentação de textos híbridos não começou com Baudelaire e o Walt Whitman. Já havia, mas eu não sou incapaz de citar aqui nomes, já havia algumas experiências no romantismo. O simbolismo vai desprosificar a poesia e trazer a estética da sugestão, através da recorrência às metáforas frequentes, uma poesia totalmente simbólica, e é um movimento que também explorou muito o extrato sonoro do poema. A autonomia do significante começa a ganhar espaço, que depois os jornalistas vão defender, começa a ganhar espaço aí. O surrealismo e não foge muito do simbolismo. Eles regem-se por um princípio que é do automatismo literário, a livre criação, que também estava implícito, na verdade, na produção dos simbolistas. O que é que aconteceu? Esses indivíduos, os surrealistas, beberam dos mesmos autores aos quais os simbolistas foram buscar a sua poesia, que são Baudelaire, Conte de Lautréamont, Rimbaud, os surrealistas depois vamos ver também do Guillaume Apollinaire e etc. Mas a poesia surrealista é mais prosaica. Volta novamente à questão da prosa. Como é livre exploração do pensamento, a intuição e etc. Então há muitos elementos prosaicos na poesia surrealista. A poesia concretista é a chamada poesia visual. Uma poesia de uma sintaxe muito curta, em que as palavras vão construir imagens, e a leitura que se vai fazer daí é através da combinação entre essa imagem construída com as palavras e o conteúdo. E essa estética da sugestão, eles vão buscar novamente a estética da sugestão aos simbolistas, só que aqui vem muito mais sintetizada, não se pode dizer muito, a imagem tem de dizer tudo, e conforme a gente diz, uma imagem vale mais do que 1000 palavras e etc. Então os concretistas fizeram isso. Eu acho que aqui tem na obra do Literários poesia concreta. E é um movimento que dominou, ou melhor, muito solicitado pela geração de 80 e 90. Olha, sobre a canoa no oceano, embora este não seja um poema totalmente concreto, né? À medida que o tempo vai evoluindo, vão existindo essas fusões. É só repararem como é que o indivíduo aqui escreve a palavra seu, mas eu devo ter um exemplo melhor aqui. Este indivíduo tenta construir uma lua para falar sobre Luanda. Luanda, cidade bem linda, tipo estilo angular e etc. Mas é um movimento que ganha muita força, fundamentalmente, no Brasil. E aqui está, na verdade, eu acho que esse seria o melhor exemplo. Observem como é que ele escreve a palavra rolando, procurar mesmo rolar e etc. Então, é um movimento de poesia visual. José Mendonça, não é o José Luís Mendonça. José Mendonça, nome do poeta, perguntava em que me baseei para David Jones, primeiro é na sua produção, primeiro é na sua própria produção,
e depois na historiografia literária já reclamavam a sua forma diferenciada de produzir poesia naquela altura, muito antes da independência. E depois, ele no contacto que mantive ou que tenho mantido com os poetas dos anos 80, todos eles fazem referência ao David Mestre. Fundamentalmente ao David Mestre, quer para a crítica, quer para a produção de poesia. Então, eu se calhar estaria diríamos que os três são os precursores. Aliás, eu disse que os três são os precursores, mas o David Mestre é aquele que mais impacto causou aos outros. Os três são precursores, o David Mestre, o Gato Carvalho e Jorge Macedo. Mas Jorge Macedo fez uma poesia muito complexa e às vezes até impenetrável. Quem depois procurar a voz de Tamarino vai procurar perceber o que é que eu quero dizer. Eduardo Bonavena, na verdade, é Bonavena o nome dele artístico. Eu não estava Bonavena, é o mesmo. Foi um dos grandes nomes da crítica literária nos anos 80. Poeta, ele tem um livro publicado, tem um livro na União há alguns anos a ser publicado, como já não estamos no período eduardista, talvez venham publicar agora. Mas eu acho que ele faz isso por raça, porque ele tem condições de publicar esse livro. Está lá há muitos anos. Está na União, está na União. Sobre as três escolas. Das três escolas, Brigada, Caxímbula e Oananja. Uma característica da poesia moderna. Ok. A Brigada bebe dessas escolas as quais eu acabei de referir. O concretismo, o simbolismo e o surrealismo. Houve um poeta que estudou na República Democrática do Congo, dos Camarões, e acho que também fez uma formação em França, que veio reforçar aqueles ideais estéticos que já eram passados por David Mestre e Rui Duarte Carvalho. Seu nome é João Maimon. Ele, na altura, era considerado um grande poeta. E, indiretamente, inconsciente ou conscientemente, ia se constituindo como cânone naquela altura. Então, a partir da sua poesia, dessa estética da sugestão, a qual eu já referi, dessa referência aos símbolos, às metáforas, para se passar a mensagem poética, então João Maimona, o tal poeta. Essa é a poesia que caracterizava fundamentalmente a Brigada, mas é claro que havia outros poetas que ainda, e aliás, inspirar-se em Agostinho Neto era uma obrigação para muitos, e continua a ser uma obrigação para outros, até hoje. Um poeta é obrigado a se inspirar havia lá isso tudo, mas a poesia fundamental da Brigada, se nós pegarmos nas obras, era da estética simbolista. Claro que poetas como Drummond de Andrade, Oswaldo de Andrade, Fernando Pessoa, Sofia de Melo, entre outros, também eles bebiam desses poetas portugueses e brasileiros, fundamentalmente. O Andange, eu já disse, o Andange fazia uma poesia telúrica, uma poesia com os referentes da nossa terra, uma poesia que eles chamavam de poesia negra, uma poesia africana, que não fugia muito da poesia negritudenista. Quero fazer referência aos nossos rios, às nossas mulheres, a essas palavras todas, a interpor recurso à diglossia, né, a co-ocorrência de palavras da língua quimbundo, das suas línguas, não sei se já era materna naquela, se ainda eram maternas naquela altura, e a língua portuguesa. São elementos que os mensagistas, os poetas do movimento dos novos intelectuais de Angola já faziam, mas eles faziam aquilo com
mais genialidade. E vamos ser honestos, não é por em vão que o professor norte-americano Russell Hamilton, no seu livro, chamou de literatura necessária. Eles faziam aquilo com mais mestria. Não, faltava o Kishimula. O Kishimula não foge muito daquilo que a brigada produzia. O distanciamento é a nível temático. Eles eram um grupo que se colocaram à margem do sistema político. Então, a sua poesia era mais debater, né? Era mais debater. E segundo Antônio Jacinto, depois do movimento dos novos intelectuais de Angola, o Quichimbula foi o movimento mais importante que apareceu na literatura angolana. Quem me contou isto foi Eduardo Bonaventura. Eu não estou a afirmar aqui categoricamente, e nem estou a chamar Eduardo Bonaventura de mentiroso. Possivelmente tivesse dito isto. Porque depois nós nos tornamos papagaios quando nós só somos o movimento do sim. Sim, chefe, sim, chefe. Alguns eram mesmo movimentos do sim, chefe. E outros iam combatendo assim, timidamente. Por isso, quem segue a trajetória de Lupito Feijó sabe que ele é um poeta, digamos, de combate. Por isso é que Lupito, Luís Candimbo e outros saíram da brigada. Como é que. Nisto tudo que eu já disse. É assim, quando a gente fala de poesia moderna, não estamos a falar de uma única forma de produzir poesia. Existem vários tipos de poesia. E quase todas elas são modernas. Há a poesia experimental, há a poesia concretista, surrealista, há a poesia simbolista. Né? E as suas particularidades são todas essas as coisas que eu acabei de referir. E também, fundamentalmente, pela fusão de gêneros. Pela fusão de gêneros. Eu próprio experimentei. Sim, poesia dramática. Inspirado nos 15 mais 2. Tentei fazer um texto. A partir dele. Né? O poeta com retina nos tempos, ato 1, cena 1. O poeta com retina nos tempos, rabiscando versos com dentes de aços. Versos pedem nos sapatos dos santos Eusébio. Ato 2, cena 1. Ao telefone, múltiplas vidas atravessam segundos de fibra óptica. Olhos fotógrafos imprimem perigos, esquizofrenia na frenética alma. Cena 2. O velho camaleão mestre apoiando-se a bengala, o porco de olhos lendo o passado, o engraxador cor de graxa, a criança que dispara brincando, tudo assusta. Aqui é a esquizofrenia porque passavam alguns membros desse movimento. Eles tinham sempre medo, tudo era perigo. Ato 3. Uma prostituta latino-americana ou uma deusa grego-angolana amante do general ordem superior. Cena 2. A boca salta do jornal e dispara. Há beijo induzindo comas, poeta é prato na mesa de gazeteiro, Jesus chicoteado por afiados verbos. Ato 4, cena 1. Uma carta sem lirismo, pescoço na corda da morte, uma ausência gritante, versos queimados ou escondidos no bolso, a verdade. Graças a Deus não morreu ninguém, mas no meu poema um deles tinha morrido. Então, esse tipo de procedimento já começou há muitos anos e ainda no século XIX, século XX, tem 200 anos. A poesia moderna tem quase que 200 anos. Em termos cronológicos. Dificilmente nós vamos produzir algo totalmente devolto que faça com que haja uma mudança brusca no sistema semiótico literário. Os grandes eventos cataclísmicos, as grandes mudanças semióticas no domínio da literatura, estiveram sempre relacionadas com eventos extraliterários, como as grandes guerras, a mudança do próprio pensamento, isso na Europa, a assunção da razão como fator de evolução, o abandono das ideias da escolástica, da igreja e etc.
prioridade aos mais velhos. Prioridade aos mais velhos. Vamos dar prioridade aos mais velhos. Vamos dar prioridade aos mais velhos. Agradeço a simplicidade, professor. Bem, batendo já para a questão, eu gostaria de saber, parte dela, se Joaquim Jung, devemos chamar Jung, estudante da Faculdade de Letras, curso de Língua de Literatura e Língua Portuguesa, segundo ano. Bem, numa poesia, já que não há uma fronteira bem definida entre as correntes literárias, numa poesia moderna pode haver certo grau de romantismo e classicismo? Ou seja, conforme o escritor bem afirmou durante a sua exposição, antes de Charles Baudelaire, no século XIX, né, o grande precursor, ou para não ser o autor desse modernismo, antes dele, será que já houve poesias modernistas, mesmo não dando o nome de modernismo? Exatamente isso que eu gostaria de saber. Se ficou claro. A primeira pergunta é... Se pode haver, duas questões. Certo. Se pode haver classicismo, romantismo, surrealismo numa mesma poesia. Basicamente isso. Não deixa a pessoa sem uma pergunta. Bom dia. Bom dia. África Lopes. Eu gostaria de saber quais são os passos para se produzir o texto moderno. E o Elvis Simbad disse que os poetas de hoje estão a escrever muitos textos socialistas. Qual é o conselho que dá para os mesmos? Traz o microfone. Dá o microfone para você. Primeiramente, gostaria de saudar a mesa e felicitar a Associação de Estudantes da nossa faculdade e também dar as boas-vindas ao Simbad. Talvez esteja a transgredir as regras, talvez por sinal fosse a associação a dizer isso. Pois é, na verdade eu não tenho uma pergunta específica dirigida ao Simbad, senão mesmo partilhar uma palavrinha com todos. Todos ouvimos a falar sobre a poesia moderna e claro que o preletor situou a sua abordagem naquilo que entende como modernismo num contexto específico, porque na verdade é uma das categorias muito discutíveis no domínio das ciências humanas e sociais, e também por conta daquilo que o pensamento europeu construiu historicamente, na perspectiva do pensamento holístico, que tende a criar uma dicotomia entre categorias, por exemplo, frio, quente. Portanto, nessa perspectiva, podíamos ver o moderno opondo-se ao tradicional. E pela manhã estive a reler um texto de um autor africano que é Achille Mbembe, um texto bem interessante, intitulado O Pós-Moderno. É uma discussão bem interessante, mas bem, muito interessante, na medida em que categoria como pós-moderno é avaliado por ele em várias perspectivas, porque o que é modernismo numa determinada área pode não ser numa outra. Então, acho legítimo a afirmação do Simbad quando fala sobre o modernismo na ótica em que ele entende. Isto é para separar as águas. Pois bem, agora, eu acho super interessante o debate, uma vez que gira em torno da produção literária angolana. E eu, particularmente, trabalho com as literaturas orais,
portanto, tenho a oralidade poética como campo de estudo e uma das minhas pesquisas, perdão, com que trabalho, tem a ver com os estudos da memória, subjetividade e história. Mas privilegiando sempre o texto literário como o espaço onde se manifestam, vamos assim dizer, as múltiplas subjetividades. Então a gente olha para o texto literário como um espaço que propicia a emergência de várias vozes, sejam elas históricas, olhando para a antiguidade dessas vozes, sejam elas vozes com falares tipicamente próprios, considerando também as estratégias de construção do texto por parte do artista, do escritor, do poeta. Então, eu tenho achado muito interessante essa perspectiva. E eu gostaria de partilhar essa pequena palavra com os estudantes. Porque, na verdade, a Faculdade de Letras forma pesquisadores. Então, temos de estar atentos com a produção literária de todas as épocas. Em tempos, eu elaborei um projeto que apresentei a uma instituição que nós analisamos. E, na minha justificação, disse que dei a volta ao texto justamente porque a nossa academia, de uma maneira geral, está muito mais presa a questões muito históricas quando disputa o fenômeno literário em Angola. Mas é que é um discurso do político que olha para a poesia, vamos assim dizer, dos anos 50, 60, numa perspectiva histórica, uma poesia engajada para fins concretos, né? E é o discurso do crítico. Não que seja mau, mas eu acho que se a gente começar a dar asas aos nossos pensamentos, justamente produziremos novos saberes, novos conhecimentos. Então, precisamos de sair desse lugar cômodo, desse comodismo, para então vermos a literatura como um espaço de debate. E esse espaço de debate não que esteja, digamos, preso à história, não é? A razão pela qual eu disse que é mesmo necessário a gente repensar. Ouvimos, por exemplo, aqui há bem pouco tempo falamos sobre o spoken word, a chamada palavra falada. Eu acho que também é tempo de a academia começar a pensar sobre essas produções. Não que sejam novas, mas eu acho que esse é um período emergente, na medida em que há uma força muito forte, não é? Há muitos fazedores desta poesia, desta forma de arte, que interessa muito. E se bem ouvimos, se bem entendemos, o nosso preletor disse bem, quando tentava fazer essa distinção da poética produzida via oral e via escrita, né, tomando por base o código grafêmico, claro que a gente precisa olhar para a spoken word enquanto uma manifestação literária, considerando os aspectos assim intrínsecos, né? Aspectos que lhe caracterizam. Para nós que trabalhamos com as tradições orais e muito mais particularmente as literaturas orais, quando a gente olha para este tipo de produção poética, muita coisa preocupa. O que nos preocupa, em primeira mão, não é bem o texto supostamente falado, na medida em que há teorias que agora ilustram essa questão, que a oralidade não é bem aquilo que se entende como algo vozeado, algo que é dito por palavras. Porque, afinal, a oralidade, e em termos semióticos, e não só, pode ser qualquer outra coisa que a nós se endereça e que transporta consigo algum significado. Portanto, nessa perspectiva, o gesto podia bem ser entendido também como lugar da oralidade. E, portanto, entramos num capítulo bem profundo, que é o da performance, que nos ajuda a perceber os tipos de textos, tanto, ou melhor, as chamadas performances de textos livres e performances de textos fixos. Nessa perspectiva, podemos começar a olhar para o corpo como esse lugar onde se codificam várias informações. Então, spoken word tem isto justamente porque, mais do que a palavra, o corpo é um lugar já não como uma infraestrutura física como tal, mas um suporte que vai codificar melhor muitas linguagens.
Então, afinal, nós temos um vasto campo de estudo. E, curiosamente, nas nossas aulas, não são poucas as vezes em que recebemos estudantes que nos interpelam e dizem o seguinte: bem, professor, eu vim e eu gostaria que me desse ou sugerisse um tema. Eu tenho dito o seguinte: a academia não é uma farmácia, ok? Não é um hospital para prescrever as receitas para temas. Então, eu tenho dito o seguinte, e eu estou dizendo para partilhar com os meus amigos, que os estudos partem de uma indicação. O que quer dizer que, ao longo dos nossos estudos, temos a ver as insuficiências, ou tentar encontrar as insuficiências nas abordagens que a gente ouve, nas abordagens que a gente lê. Então, há uns campos vazios, portanto, perspectivar um estudo é tentar, então, preencher esse vazio. Então, temos muita coisa para estudar. Tenho dito, se falei muito, peço desculpas, porque tenho 67 anos de idade, então a idade talvez também conta, não é? Muito obrigado. Obrigado, professor. E depois mesmo dessa aula, vamos devolver a palavra à nossa mestra de cerimônia, nos vistos vamos ter música. Mais palmas. Mais palmas para essa apresentação da nossa professora Simbate. Para o momento cultural, para os colegas BIU. Vamos convidar mais uma vez o nosso brilhante colega, cantor, Eliseu. Os aplausos. Lá vem ele.